Boa noite, ouvintes. Sejam todos e todas bem-vindos. Estamos começando agora o Escute o Tom, nosso programa que fala sobre temas que atravessam as ciências da saúde. Lembrando que todas as quartas o Escute o Tom é um espaço de conversa, aprendizado e troca, onde abordaremos importantes temas sobre a saúde da população negra, tendo o principal apoio da DIEPAFRO-UFO. E hoje aqui quem fala sou eu, Lara, eu sou aluna do curso de saúde coletiva e faço parte da equipe de entrevistadores. E eu, Patrick, que está acompanhando vocês também há algum tempo, sou estudante de enfermagem no 5º período. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o hip hop nesse especial de férias, que é um movimento cultural que nasceu como forma de resistência, denúncia e construção de identidade. Muito além da música, o hip hop reúne arte, educação, pertencimento e transformação social, tornando-se uma importante ferramenta de expressão e fortalecimento da população negra. E para entendermos como essa cultura se desenvolveu em Uberlândia e conhecer sua contribuição para a arte, a educação e a transformação social, teremos uma conversa especial com dois grandes nomes da cena local, que é Simon Black e André Cavalcante, o PV. Simon Christopher Elias Rodrigues, artisticamente conhecido como Simon Black, é a mente por trás de algumas das batidas e eventos mais quentes de Uberlândia. Aos 29 anos, o produtor musical, cantor, produtor de eventos, DJ e graduando em música pela UFO faz da versatilidade sua assinatura. Sua história com o ritmo vem do berço, cresceu embalado pelo pagode do pai e foi lapidado pelo hip hop e rap apresentados pelos tios. Essa colisão de influências o transformou em uma das principais referências da cultura urbana local, transitando com maestria entre a academia, os palcos e os bastidores. Simon dedica sua arte a fortalecer e impulsionar a cena hip hop da cidade. André Cavalcante, conhecido artisticamente como PV, ele integra o movimento negro e a cultura hip hop desde o início da década de 90. Historiador formado pela Universidade Federal de Uberlândia, é professor da rede estadual de ensino, compositor de rap e artista de rua. Ele construiu sua trajetória unindo arte, educação e militância. Fez parte de importantes grupos de rap da cidade, como o Boletim de Ocorrência, e atualmente integra a banda O Toco. Sua atuação é marcada pelo compromisso com a valorização da cultura negra e pela defesa do hip hop como instrumento de conscientização, organização comunitária e transformação social. Sejam bem-vindos, Simon e PV. Olá, boa noite. Quero agradecer primeiramente aí o espaço, a oportunidade de estar participando desse podcast, né, falando um pouco da nossa história, né, e falando um pouco desse movimento que salva muitas vidas, né. Boa noite, tudo bem? É um prazer realmente estar aqui, né? Pra gente poder bater esse papo, poder trocar experiências e poder aprender mais uma vez um com os outros, né? E a gente avançar no debate sempre que é necessário do dia a dia. Sejam muito bem-vindos, é uma honra tê-los aqui conosco no nosso podcast, contribuindo tanto para a questão da saúde também, quanto para a questão histórico-cultural. E, bom, gostaria de iniciar conhecendo a trajetória de cada um. Então, Simon, partindo do ponto inicial, desde seu primeiro contato até os dias atuais, o que te encantou no hip hop e o que te fez querer vir a ser impulsionador da cultura? Então, meu primeiro contato com hip hop, como já bem informado, né, foi através dos meus tios, né. Minha tia, principalmente, ela é muito fã do Racionais. Inclusive, meu primeiro show deles, eu fui com ela, tinha 17 anos apenas. Foi um show histórico pra mim, né? Poder ter aquela referência pessoalmente ali no show, ver como é que eles se portam. Então, foi uma experiência que não tem nem como mensurar. E sempre fui fascinado pela parte da composição. Então, essa parte foi a que mais me fascinou na questão do hip hop, principalmente o rap nacional, que é muito lírico, tem muita informação, tem muito ensinamento em cada letra que você escuta, né? Pra mim, eu falo que, principalmente Racionais, que continua sendo uma base de pesquisa pra mim, Sabotagem, que infelizmente se partiu muito cedo, mas ele deixou muito pela cultura. As letras dele é basicamente uma bíblia. Quando você escuta, você não tá apenas ouvindo palavras soltas, você tá tendo ensinamento, tá tendo quase um versículo bíblico ali dentro. Para quem não consegue ter essas informações, né, de uma forma que a periferia consegue entender. Eles trazem isso na sua letra. Então isso foi, para mim, muito importante, né? E foi onde que eu comecei a entender o que o rap fazia, até na minha vida, né? Porque, querendo ou não, também fui influenciado também a seguir um outro caminho,
né? Sempre morei em alguns bairros considerado um pouco marginalizado aqui em Uberlândia, muito perigoso. E foi através desse conhecimento que eu fui afastando do crime e fui vivenciando mais a cultura, aprendendo sobre um pouco de política, querendo ou não, você entende, né, através deles. E desde então eu comecei a apaixonar por isso, pelo hip hop. E quando veio a questão da parte da produção foi através do meu pai, né? Na época tudo era muito mais caro, né? E pouco acessível. E ele teve a experiência de produzir uma música própria junto com um amigo dele. Ele gostou e trouxe para casa, né? Começou a estudar e eu vi aquilo e falei, eu quero aprender. Sempre fui curioso, né? Falei, quero aprender também. Pai, você pode me ensinar pelo menos o básico que você sabe? Ele falou, não, vem cá, vou te ensinar. É dessa forma que você vai fazer e tal. Ele foi me ensinando como é que se produzia, como é que gravava. E aí, com isso, eu comecei a fazer minhas pequenas produções ali. Que ótimo, Simon. E com relação a essa bagagem que você tem, essa experiência, você acredita que outras pessoas, elas podem desenvolver um despertar social e se encantar da mesma forma que você? Eu acredito que sim, principalmente hoje pelo fácil acesso da internet. Sim. Né, a informação ela é muito mais rápida. Então, acredito que as pessoas consigam, sim, ter essa mesma experiência ou até melhor, né? Porque na minha época era tudo mais difícil, era o início da internet, então tinha poucas informações, tanto dos artistas, tanto de produção. Portanto, que a maioria eu fui aprendendo de ouvido, né? Graças ao talento, dom, né? Que eu fui herdado, né? Mas hoje em dia tudo tem essa informação, então você consegue sim ter essa experiência e até melhor do que eu tive e muito mais rápido, né? Sim. Porque hoje o mundo pela rede social você tem muito mais rápido essas informações chegando na sua palma da mão. Então eu acredito que sim. Obrigada. Muito obrigado pela essa contribuição, muito bom saber a sua trajetória. E falando agora com o PV, conta pra gente também como que foi a sua introdução na cultura, suas referências, do que te levou a seguir todo esse caminho maravilhoso. Bom, vamos lá, né? Eu sou um pouquinho mais de idade, né? Eu sou bem dos anos 90 mesmo, né? Sou bem do início, quando o rap vai aparecer mesmo, como ponto de referência e a gente pode dizer, de resistência, né? Sou lá do movimento ainda dos Caras Pintados, lá de 92. Foi onde eu conheci o movimento negro, eu tinha uns 16 anos nessa época. E aí, com isso, né, vai aparecendo o rap, vai aparecendo o movimento negro, toma outra forma, né, uma outra cara nesse momento. E com isso, a gente começou a se envolver com a cultura, principalmente aqui em Uberlândia, né, uma cidade, na época era uma cidade bem mais tradicionalista do que hoje, bem menor, as coisas eram mais difíceis, né? A gente tinha uma repressão bem maior de juntar os grupos, de poder fazer o som, de poder fazer a música, né? Não era... Hoje a gente, né, igual o Simon falou, assim, a dificuldade ela foi rompida e vencida. Então a minha trajetória foi lá nos anos 90, quando a gente tinha pequenos grupos, a galera começando no rap, né? A gente começou também, né? O Racionais foi bastante importante, apareceu grupos como Racionais, aqui na TV Universitário mesmo tinha um programa que passava nos sábados à tarde nos anos 90, que passava 1 hora de rap, então foi assim que a gente foi conhecendo. Sou da época, né, que a gente pegava a fita cassete, colocava lá e gravava para poder ter o conhecimento dessa música, né, ou através de bancas de revista. E aí sim, Racionais, né, Facção Central, Sistema Negro, MT Bronx, então foram músicas da construção mesmo do rap, da marginalização mesmo, do tipo de roupa que a gente usava e era marginalizado. A gente sofria muita repressão, principalmente na questão policial. Então essas coisas vão construindo a gente, né? Através da leitura, era mais difícil também a gente conseguir, né, a literatura negra, todas essas referências, tudo isso foi juntando bem devagarzinho, bem aos poucos nos anos 90, para que a gente pudesse criar uma trajetória desse movimento negro, que hoje é no Uberlândia, que ele é bastante formado. Aqui, na verdade, a maioria do movimento negro era mais focado, né, na Congada, já tinha, né, a Congada já tinha uma tradição, então o movimento negro ele era mais ligado a essa tradição da Congada, e aí é onde a juventude vai se construindo através do rap, né, no início dos anos 90.
Certo. PV, você acredita que com a sua experiência como professor e militante, isso te ajudou na construção da sua trajetória de consciência, até mesmo para com as outras pessoas, né, que apareceram junto com você ali? Sim, bastante, né? O movimento negro, ele tem essa característica, né? Quando a gente começa a se envolver em todo o processo, né? A militância no dia a dia e depois, né? Eu no final, já nos anos 90, entrei para um partido de esquerda, né? Fui militante do PSTU durante 10 anos. Então, tudo isso foi formando, né? A gente vai se formando. Tinha aos finais de semana as reuniões, né, de militância, de formação política. Então, tudo isso foi uma contribuição maravilhosa, principalmente quando depois a gente vai para dentro da sala de aula, né, como eu fui. Então, eu já tinha você já tem uma bagagem. Quando cheguei na universidade, já tinha essa bagagem, né, de ser militante. Sim. E aí, quando cheguei na universidade, fui militante do DCE, fui militante no CA. Então, tudo isso, né, foi uma contribuição maravilhosa. Conhecer pessoas diferentes, conhecer, né, pessoas de outros estados, porque a universidade ainda dá essa oportunidade, quando você está nela, de poder viajar para congresso, ir lá no congresso militar, e conhecer outros militantes, outras formas. Então, tudo isso foi uma trajetória que eu acho que foi maravilhosa para mim. Foi uma experiência muito boa. Perfeito. Agora a pergunta para ambos. No decorrer da vida de vocês, tiveram pontos chaves que vocês viram a necessidade de estar fazendo? Algo mais que levasse a cultura ou reflexão para outras pessoas? Então, seria um canal, uma ponte? Eu acredito que trazendo a sua vivência, né, você consegue sim chegar a pessoas que partilham da mesma trajetória. Então, nesse momento, eu acredito que foi o fundamental para mim, em relação também a amigos meus, né, que me forçaram entre aspas, né, falo porque eu sou um artista meio que low profile. Eu não sou muito de divulgar as minhas composições, as minhas obras. Comecei agora recente mesmo, a partir de 2019, muito influência de amigos meus escutando as minhas produções e falando, cara, você tem que soltar, você precisa colocar essa produção sua no mundo, porque não dá pra você guardar essas experiências pra você. Tem gente que precisa escutar o que você tá falando. Não dá pra você simplesmente ficar no seu mundo e guardar essas informações que você solta só pra você. Você vai ajudar muitas pessoas. Então foi nesse momento que eu entendi a necessidade, né? Que eu não via. Eu fazia música pra me desabafar, falando da minha rotina, falando das minhas vivências, dos meus traumas também. E a partir desse momento, com os puxões de orelha, né, que eu fui entender que a arte a gente não faz para nós, a gente faz para o mundo, né, para deixar uma semente plantada na cabeça de uma pessoa que pode estar passando por a mesma situação, um pouco pior, mas que vai acender um ponto chave de abertura de porta, sair daquele mundo e notar que há uma esperança, há uma luz no final do poço, né? No final do túnel e tudo mais. Então foi nesse momento que eu entendi que eu preciso soltar, né? A informação, ela é boa quando a gente passa para frente. Levar para o compartilhar, tubo. né? Eu falo Exatamente. que conhecimento não ocupa espaço. A gente Exato. precisa criar e divulgar, né, aquela informação, porque só pra gente não é informação, não fica só com a gente mesmo. Exatamente. E você, Pepe, por favor? Então, no meu caso, né, como eu falei, né, lá nos anos 90 tinha os grupos aqui de Uberlândia, principalmente o MCN, que é de dois grandes amigos, que é o Ticris e o Heron. E aí esse grupo de rap, eu comecei a acompanhá-los e tal, nós nos tornamos amigos. Mais pra frente, quando eles formaram o boletim de ocorrência, aí o Ticris me chamou para fazer algumas participações e tudo, e essa questão, né, do rap, da música, de você poder colocar para fora, né, o protesto, aquilo que você sente de angústia, aquilo que você sente, né, das questões das opressões mesmo. E aí toda essa questão de ouvir a música, de ver os caras cantando, de poder subir no palco e dizer também aquilo que você sente, poder falar para as pessoas começarem a enxergar que é necessário essa comunicação, é necessário pôr para fora aquilo que você sente, né?
E aí foi importante isso. Então o MCN foi um ponto de partida que eu achei bastante interessante. Depois entrar, né, fazer umas pontas aí no boletim de ocorrência. E, né, o movimento negro em si, a gente tinha várias boates aqui na noite de Uberlândia também, onde a comunidade negra se encontrava, né? A famosa Flash lá no Roosevelt mesmo, era um ponto de encontro das pessoas negras. Então essas coisas me movimentaram realmente a falar, não, é necessário fazer, é necessário transformar, é necessário mudar o que a gente está vivendo agora, porque se a gente não pegar, né, o trem, a gente fica para trás e ele vai embora. Exatamente. Sim. PV, você que vem aí de uma trajetória com um tempo mais de experiência, conta pra gente uma coisa. Teria algo que você acredita que esse movimento hip hop ele perdeu e que isso às vezes não foi tão positivo, né? Desde o nascimento do hip hop aqui em Uberlândia até os dias atuais, teve uma coisa assim que você falou, não, isso aqui realmente nós perdemos, a gente construiu lá atrás, mas agora a gente não tem mais, precisa refazer, melhorar? Eu acho que as coisas elas não se perderam. Eu acho que as coisas elas se transformaram, né? Sim. De acordo com o processo, né, da informação, de acordo com a digitalização e as mídias, né, o poder que as mídias têm de transformar, né, de transformar as situações, de pegar a luta e mastigá-la e depois cuspir ela da forma que deseja. Eu acho que a gente foi um processo de transformação, né? O protesto ele tomou uma outra forma, né? O hip hop ele cresceu na cidade de várias formas, certo? Aí no grafite, né, com os DJs, né, com o pessoal mesmo aí do break e tudo. Então foi transformando. Eu acho que foi um espaço maior, sim, certo? A perda que eu digo é que as pessoas vão, né, envelhecendo e vão ficando pelo caminho. Certo? Alguns rappers das antigas hoje já não fazem mais música. Hoje, né, seus filhos fazem música. Mas deixaram as sementes, mas né? Deixaram a semente, isso mesmo. Então foi um processo de transformação, maior transformação do que perda. Né? O que a gente perde, na verdade, é quando as pessoas não se lembram, né, não tem esse resgate. Eu acho que essa é a única perda, quando você não faz referência ao resgate da onde vieram, como se você fosse, como se o ponto de partida fosse você e não o outro. Ótimo. Sim, perfeito. E também fazendo uma pergunta para os dois também. Atualmente, com essa mudança e também várias atualizações, entre aspas, e etc., na verdade, a ampliação do cenário, vocês acreditam que o governo e os políticos eles estão mais abertos a apoiar e patrocinar esse tipo de evento? Então a gente vê que tem gente querendo fazer, só que às vezes carece mais um apoio. Então às vezes a gente tem que correr atrás de outras formas para a gente conseguir levar essa cultura, levar a nossa história, levar a nossa voz para fora. Vocês acreditam que esse cenário ele tá melhorando ou ele só tá regredindo? Cara, é um pouco complicado essa parte de falar, né? Porque no meu caso eu sempre corri meio solo. Nunca procurei muito apoio de prefeitura. Então não sou um apto para falar desse assunto em si. O que eu vejo que fica meio que 50-50, né? Tem gente que procura, consegue, mas tem outros que não conseguem, né? Acredito que essa porta poderia melhorar um pouco mais. E entra também na questão da galera da cena procurar esse conhecimento também, né? Não só passar, porque tem muita gente que quer passar, mas a galera não quer aprender, né? E aí fica difícil de chegar aonde precisa chegar, né? Que é através desses políticos que são poucos, né? Mas graças a Deus tem, para ajudar a fomentar a cultura, né? Que precisa muito. E aí acaba ficando sempre na mesma bolha, né? Na galera que realmente toma a frente, que vai para cima e que busca. Por isso que eu falo, na minha visão, né, um pouco leiga, que fica um pouco meio que 50-50, né? Às vezes também diminui os obstáculos, né? Porque a gente às vezes observa que tem muito obstáculo para chegar até ali. Sim. Então, quando você chega na linha de chegada, eles colocam outro obstáculo para você tentar correr de novo. Exatamente. E você, PV? Bom, eu acho o seguinte, processo que nós somos seres políticos, né? E enquanto seres políticos, eu acho que o que acontece é o seguinte, o movimento negro, ele toma um outro corpo a partir dos anos 90, principalmente, né, após a marcha para Zumbi, em 95, onde a maioria dos políticos, bons políticos negros começaram a ser eleitos, né? A gente pode citar aqui o Uberlândia mesmo, a gente tem o que as pessoas não gostam, mas que fizeram parte daquele início, que fundaram sindicatos,
né, que lutaram pelo movimento, que aí a gente, nos anos 90, a gente tem o Movimento Negro é Lindo, onde esses políticos começaram a se envolver, sim. A gente tem, em 94 mesmo, nós temos aí a Benedita da Silva, que foi senadora pelo Rio de Janeiro. Então, o que acontece na política é que a gente tem que começar a colocar mais dos nossos lá dentro. A partir do momento que a gente coloca mais pessoas negras, a partir do momento, né, que essas pessoas negras, elas começam a entender quem somos, né, como diz Carolina de Jesus mesmo, só não adianta quem nunca passou fome estar no poder. Certo? Então, para ser algum governante, ele tem que vir da nossa classe. Ele tem que, né, para a gente crescer dentro do rap, para o rap para tomar hoje a proporção que a gente tomou, né? O movimento negro mesmo na metade dos anos 90 para frente, quando para chegar, né, nas leis nas ações afirmativas que vão aparecer a partir dos anos 2000 com o governo dos trabalhadores, foi necessário sim colocar que essas pessoas negras estivessem no poder, colocassem essas pessoas negras nas câmaras, né, municipais, colocar nas assembleias legislativas, no Congresso. É assim que a gente cresce, porque não tem como fugir do poder, porque o poder não deixa a gente fugir dele. Certo? Por isso que depois que acontece o que vai acontecer com o hip hop, né? Se a gente deixar, outras pessoas vão ocupar o espaço. Se o espaço estiver vazio, ele será ocupado por pessoas que não fazem parte daquele meio. Então é importante sim, né, estar dentro da política, é importante colocarmos pessoas, principalmente negras, dentro dessa política. A gente tem o exemplo do Paulo Paim mesmo, né, que vê uma luta gigantesca, né, para colocar as cotas, principalmente as cotas vão aparecer no Brasil no final dos anos 90, lá em 99 mais ou menos, lá na UNB, depois na UERJ. Então são coisas que só foram possíveis dentro do processo político. Não estou falando que a rua não é importante, ela é importante, mas é necessário que alguém dê voz a essa rua. Sim. E através desse processo. Refletir nesses locais de poderes, sim, né? Colocar pessoas negras nas universidades, colocar dentro da política, né? Porque precisa dessa representatividade. Isso, né? A gente tem mesmo dados aí, a gente, né? A população universitária era pequena, bem pequena no Brasil. E aí era uma população branca elite, que estava na universidade pública. Quer dizer, o dinheiro que todo é pago, né, com nossos impostos, com tudo que a gente era benefício de poucos. Então, a gente tem que avançar. As ações afirmativas vieram para isso. Né, principalmente a partir do início dos anos 2000. Então, ela tomou uma força, como eu falei, sobre a questão das mídias. Então, você vai aparecer mais, você vai estar ali, né? A gente tem que avançar sempre. E a política faz isso com a gente, né? Quando a gente coloca aí pessoas para nos representar. É necessário. Vocês trouxeram, né, no início da nossa conversa, essa influência que vocês tiveram no começo, né, para iniciar no movimento do hip hop, bandas que influenciaram vocês e tudo. E a pergunta agora é também direcionada aos dois, Simon e PV, né? A partir dessas mudanças que foram sendo adquiridas e incorporadas aos movimentos, vocês acreditam que hoje Uberlândia tem uma identidade própria do hip hop? A gente pode dizer assim, essa característica é de Uberlândia, a gente fez da nossa maneira, apesar das influências, das referências que a gente tem. Por favor, Simon. Eu queria deixar essa palavra primeiro pro PV, então, que a gente vai falar com a experiência, depois a gente traz um pouco da atualidade. Bom, eu acredito que sim, principalmente, como eu já venho falando da trajetória, o movimento negro, ele avança bastante, né, principalmente junto aí com o movimento negro feminista, né, que está na rua. Hoje a gente tem uma característica, uma identidade, a gente tem várias e várias mulheres que cantam em Uberlândia, que dançam em Uberlândia, né, mulheres negras que são referências, que já estão aqui, já saíram daqui e foram para fora, né? A gente tem pessoas que já fizeram, né, videoclipes com pessoas, né, referências de São Paulo e também aqui do Rio de Janeiro, Brasília. Então, toda essa característica a gente tem, Uberlândia, o hip hop ele tem isso. Cada cidade tem o seu estilo. Certo. Né? Cada cidade tem o seu nicho, o seu fluxo, mas eu acho que cresceu bastante. Certo? O Uberlândia tem essa característica que ele avançou. A gente tem gente que produz pra caramba, igual o Simon falou aí. Hoje em dia a gente tem grupos que produzem, tem pessoas que fazem, né, principalmente as batalhas. Temos batalhas importantíssimas. Temos a característica como a batalha da ZO, que é uma batalha, assim, ela acontece esporadicamente, mas é uma batalha extremamente forte que atrai, né, um público praticamente da cidade toda.
certo? Tem a batalha, vai ter um festival agora, né? O Festival do Coreto, da Batalha do Coreto, que é importantíssima, certo? Que foi tudo isso, né? É uma característica. Essas batalhas fizeram com que vários e vários, né? Cantores, breakers, grafiteiros saíssem do seu bairro e se juntassem, aí você cresce a coisa, né? As batalhas têm a importância disso. Certo. Tirar as pessoas da sua zona de conforto e colocá-la, né, para poder avançar mesmo. Então, acho que isso é uma característica de Uberlândia que eu adoro, né? Eu participo tem um grupo de batalhas mesmo, aqui, grupo de batalha Uberlândia, que toda semana, né, durante a semana inteira, tem batalha em todos os lugares de Uberlândia. Exatamente. Isso é uma característica bem massa que tem acontecido bastante aqui dentro. Foi construído aqui na cidade. E foi construído, né, pelas pessoas da cidade, foram construídos pelos grupos, né, que integram o hip hop. Ótimo. Agora, e você, Simon, sua experiência com relação a essa característica, né, da cidade? Eu acredito que a gente tem grupos que traz um pouco da essência do Triângulo Mineiro, né? Que é essa essência mais, vamos dizer, um pouco mais roceiro, né? Um pouco mais da roça. Consegue trazer esses elementos, um pouco do sertanejo, trazer esses elementos que a gente tem muita referência em São Paulo também, e colocando as suas vivências, né? Falando um pouco mais da produção, onde que eu vejo mais a característica nossa, diferente de outros mercados. E como o PV falou, né, existe muitos produtores bons aqui dentro de Uberlândia, né? Poderia citar aqui, mas eu posso esquecer alguns, né? Mas não vou fazer essa... São muitos nomes, né? Para deixar alguém de fora. Exato. Mas tem pontos, referências, igual a família DJ Produção, que trabalha tem muito tempo, né? Nesse meio do hip hop, da cultura underground de Uberlândia. Tem a galera mais nova, que é a Fresh Mob, que é referência também. E é uma galera que produz muito bem. E não só em Uberlândia, produz para fora também. Tem outros que são um pouco mais introspectivo, não dá a cara muito, que também fazem umas produções que, tipo assim, é coisa de cinema mesmo, né? Igual tive experiência, que a gente vai falar mais para frente também, né? Sobre a questão de alguns projetos, onde eu conheci o Wasabi. Ele é um produtor, assim, fantástico, tem umas ideias fora da casinha. Outro que hoje faz parte da Fresh Mob, né? Narcos Sim. Também conheci ele recentemente. E é outro também que tem uma mente além, né? E ele consegue trazer essas vertentes todas para o seu estilo de produção. Então é isso que eu vejo que a cidade é rica nesse momento, quando a gente consegue trazer os nossos elementos aqui do Triângulo Mineiro, né? Na sua música, na sua letra, na sua composição, como um todo. Ótimo. Então tá bom, gente, foi um prazer enorme, o nosso assunto está ótimo, sim, muito bom, mas infelizmente, né, o nosso tempo chegou ao fim, se esgotou, mas voltamos na próxima semana com o Simon e o PV para nos aprofundarmos ainda mais no tema, com algumas outras perguntas. E não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, @AfroSaúdeUFO, e nos vemos no próximo episódio com os meninos para trazer esse assunto maravilhoso que é música, que é representatividade, resistência e militância também. E continua com a gente até a próxima semana. E boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, gente.